Olá, boa tarde, boa noite. Você ligado na tela da TV Buritis. Começa mais uma edição do Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. E hoje nós estamos aí em noite de estreia, já que estamos sendo exibidos aqui na TV Buritis e também nessa noite estreamos no canal AgroPlus, que é o novo canal do agronegócio brasileiro, ou seja, a partir de hoje o programa Agrodebate também se torna um programa nacional, motivo de orgulho para o nosso município de Itapurá. No programa de hoje nós vamos debater 3 assuntos, são eles: com pedidos de recuperação judicial, um deles, o maior deles, aí da AgroGalaxy, que teve um pedido de recuperação judicial e deixou o ramo do agronegócio aí meio em dúvida. Será que está em crise? Será que não está? O que é que está acontecendo com o agro brasileiro? Esse é um dos assuntos que nós vamos debater, como anda o agro no Brasil. Outro assunto também é a demanda de soja, que mantém os negócios aquecidos, mas afinal de contas, como que demandas futuras ou safras passadas podem afetar no valor do preço da soja? A gente vai discutir sobre isso e vamos falar também sobre depoimentos do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que não é mais considerado inimigo da bancada do agro no Congresso. E é por isso que a gente vai trazer para esse debate uma pessoa que está muito ligada ao agronegócio, principalmente aqui do nosso município de Itapurá. Ele volta, é a segunda participação dele por aqui. Então, faço convite. Vamos debater o agronegócio? Eu já convido ela que todos os dias participa e participará comigo aqui no Agrodebate, acrescentando um pouco mais aos debates, às perguntas, aos questionamentos e ao entendimento dessas questões que envolvem o agro brasileiro. Então convido ela, que é minha amiga e especialista em agronegócio, Daiane Kirnev. Daiane, seja muito bem-vinda. E recentemente, como eu já falei na abertura, empresas, grandes empresas aí, gerou-se incerteza, na verdade, traduzindo melhor. A AgroGalaxy, que é uma das maiores fornecedoras de insumos agrícolas no Brasil, como muita gente já sabe, não precisa só ser aquela pessoa envolvida no agro, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. E aí acendeu um tum, assim, para muita gente. Será que está rolando uma dificuldade, um desafio? O que é uma crise dentro do agro brasileiro? Será que a gente deve considerar isso, ou como que a gente deve fazer essa análise sobre como anda o agro brasileiro? Seja muito bem-vinda ao Agrodebate. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. É com muito orgulho que a gente anuncia hoje, né, Jossan, fazer parte dessa nova TV AgroPlus, que também vai passar em rede nacional. A gente está muito feliz de estar fazendo parte dela. E hoje nós vamos falar um pouco com cautela, né, sobre recuperações judiciais e sobre o que está acontecendo na economia, no agronegócio. Jossan, acredita-se que exista realmente uma demanda aumentada com relação às recuperações judiciais. Isso é informação que a gente pode verificar no próprio Serasa Experian, e realmente são demandas assim que vieram de inúmeros fatores, né? A agricultura, ela é um risco climático, né? O agricultor, ele planta, então ele depende também do clima. Aí o que acontece esse ano? Ano passado, na safra passada, nós tivemos problemas, né? Demorou-se ali, houve uma estiagem, então alguns produtores realmente entraram com recuperação por quebra de safra. Aliado a isso, Jossan e telespectadores, nós tivemos um evento muito peculiar também, que foi o valor da commodity reduzido. E
não só o fator do valor, mas o fator do custo da produção. O custo estava muito elevado, porque estava acostumado com patamares altos na hora da venda da commodity. E o que aconteceu? Comprou-se o produto em tempos altos, na hora de vender estavam com valores bem abaixo da média de mercado, muito abaixo inclusive, que gerou algumas dificuldades financeiras para produtores rurais. Já somado a isso, as empresas estão se adaptando e alguns produtores estão tendo um desafio realmente para se adaptar. Mas o que a gente sabe é que a grande maioria conseguiu renegociar sem necessidade de entrar com recuperação judicial de fato, porque essa recuperação ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, para não ter mais percalços, né? Porque, como diz um grande amigo meu, dificilmente uma pessoa que entra, uma empresa, uma pessoa que entra em recuperação judicial sai dela fácil. Tá certo. Então, por isso que para agregar nesse debate, a gente vai trazer ele, que está todos os dias aí para o lado de dentro da porteira também, né? Como se fala assim no meio do agronegócio. E, além disso, tem mais algo aí no currículo para agregar ao nosso debate. Convidamos para esse debate Dirceu Desen, que além de ser produtor rural, é também presidente do Sindicato Rural de Itapurá, no estado de Mato Grosso. Seu Desen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente estava falando aí junto com a Daiane acrescentou aí nesse debate, sobre recuperação judicial e incertezas no meio do agro. E uma das notícias também que rola por aí é o efeito das eleições americanas, né? Mas afinal de contas, o que é que isso tudo tem a ver? A elevação a elevação do dólar em relação ao real, juros em alta, isso tudo afeta no preço da soja? Como que o produtor rural, o senhor como produtor rural enxerga todas essas notícias? Dólar aumentando por conta de eleições americanas, recuperação judicial, o agro passa por uma crise ou não? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite a todos. Eu acho que não passa por uma crise, passa por uma insegurança. Nós estamos vivendo uma insegurança nesses dias. O produtor que não está sendo profissional está tendo muito dificuldades para lidar com essas mudanças, essas oportunidades aí que acontecem, que é a eleição do presidente, declaração do ministro ou de algum outro movimento de guerra, alguma coisa. Então, o produtor tem que ser profissional para aqueles que trabalham nessa área, com soja, milho, o algodão, que se praticamente é dólar, né? Não é produto, é dólar. Tem que estar muito atento a essa situação. A insegurança desse governo, do governo que se espera uma coisa, alguns esperavam uma coisa, outros esperavam outra. Hoje não se sabe o certo ainda, o que vai acontecer. Então existe essa ponta de insegurança, sim. Tá certo. Daiane, a gente já conversou bastante aqui também, né, sobre a gente está, o produtor rural, ele já tem várias incertezas, além do risco internacional, do mercado internacional, dos preços, também outro fator que agrega aí para dificuldades é a chuva, né? É o fato de o produtor rural brasileiro, aliás, todo produtor rural, né? Ele está aí com o seu produto a céu aberto, né? Isso também gera um risco, né? É um fator de risco, né? Jussa, acaba sendo sempre o fator principal, porque apesar de nós termos hoje já equipamentos que conseguem ali prever, ter uma previsibilidade, eles nunca são 100% certos, né? Não é uma certeza absoluta. O clima é algo que
que nós temos uma média compreensão, mas ele acaba vindo tendo algumas alterações ano a ano, né? Ano passado a gente teve um pouco de estiagem, depois esse ano teve um pouco de atraso. Mas esse ano a gente espera que seja com regularidade as chuvas, né? Mas o que acontece dessa insegurança dos produtores, sim, porque hoje se tem empresas a céu aberto, que a gente fala, né? O produtor rural, ele vai lá, planta e ele investe muito, né, naquele plantio e fica lá dependendo do clima. Isso é inerente ao negócio já, né? Já é desde de sempre, eles sempre correm esse risco, principalmente porque os seguros rurais ainda não são algo tão tangíveis aqui no nosso estado. E isso tem dificultado um pouco, né, essa insegurança e gerado mais insegurança para produtores rurais, porque realmente você jogar milhares de reais, né, no solo ali, esperando a chuva, esperando o sol, é algo que às vezes dá uma insônia, né, uma certa insônia. O seu desenho, com certeza, já tem muitos anos de prática, experiência, ele poderia até falar para a gente um pouco mais sobre como ele se profissionalizou para mitigar esses riscos na profissão, né? Para diminuir esses riscos e para tempos difíceis como os de agora, estar numa segurança maior com relação à agricultura. É um risco que a gente tenta o mais seguro possível. Às vezes passa da mão, né? Mas tenta fazer um solo preparado, uma palhada, alguma coisa aí para não sofrer tanto, principalmente a seca. Quando é chuvarada, se preparou com maquinário. Hoje tivemos condições de comprar máquinas maiores. Você vê aí que no estado do Mato Grosso, de uma semana para outra, praticamente, foi plantado toda a área do estado, ou quase toda a área do estado. Isso em questão de 10 dias, né? Então, porque os agricultores se prepararam com máquinas maiores. E para a colheita vai ser a mesma coisa. Você colhe mais rápido para escapar desse risco clima, que pode chover bastante também na época da colheita, como também pode faltar chuva. Faltar chuva, se prepara com matéria orgânica na terra. Então, o agricultor que não tem conseguido fazer o seguro pelo banco ou alguns seguros aí, porque no Mato Grosso é inviável esse seguro porque sempre se produz alguma coisa. Aí o seguro não cobre toda a lavoura e custa caro. Então ele tem que se segurar do jeito que pode, do jeito que aprendeu, se profissionalizando. Desenho, eu fiz umas leituras para preparar para hoje e eu cheguei a ver que algumas campanhas, até que rolaram na mídia, que até com música, para o agro é isso, o agro é aquilo, né? Talvez colaborou para que o agronegócio fizesse um investimento que talvez fosse, no meu entendimento da leitura que eu fiz, talvez fosse um passo maior que a perna, talvez superestimou o produtor rural. Será que foi isso que aconteceu? Que foi, pelo que eu li dos 3 últimos anos aí, houve mais ou menos isso. Será que o produtor rural ele ficou muito empolgado com o nome do agronegócio sendo colocado em alta e talvez não colocou os pés pelas mãos, fazendo investimentos como grandes máquinas, como o senhor mesmo falou, ou esse investimento ele era necessário, talvez, era um mal que era necessário acontecer para que esse desenvolvimento acontecesse? Não, um mal não, eu acho que foi um bem. Hoje a demanda por alimento está no limite. Você viu o corte da semana passada que o STD deu lá na produção deles, que é 3, 4% aí da menor produção de soja, já virou um auê no mundo todo, quer dizer, balançou. Isso é uma parte só de 126 milhões de toneladas de soja que eles pretendiam colher, baixa para 123,
baixou-se estoque, 1 milhão e pouco de toneladas de soja, já deu esse alvoroço todo. Então, o mundo hoje está no limite. A tecnologia vem aí para melhorar a vida de todo mundo, para quem consome essa produção, para quem produz e para o mundo que nós vivemos. Nós precisamos estar atualizados. Esses maquinários, esses investimentos que se fez na agricultura, se faz para o bem de todos. Se faz para o bem da produção, se faz para o bem desses que moram na cidade, porque é lá que nascem as máquinas, é lá que nascem as tecnologias. Não nasce, essas tecnologias não nascem aqui na lavoura, elas trazem ou vêm lá das cidades. Então, é um bem que se faz para todo mundo, uma oportunidade que todo mundo tem, aproveitando da produção, aproveitando de uma melhoria e tendo, claro que é os bons produtores, não vamos misturar também tudo isso, mas a maioria está fazendo uma produção consciente. Tá certo. E só complementando uma informação que o senhor trouxe ali, e eu ia complementar antes, acabei eu enfiando os pés pelas mãos e deixando ela para trás. O senhor trouxe a informação, né, que em 10 dias, né, aproximadamente, a cultura, né, a semeadura dessa soja 2024, 2025 quase atingiu o seu 100%, né? Tem uma notícia aqui que diz que o plantio da soja 2024-25 no estado de Mato Grosso, por exemplo, que é o celeiro, né, da oleaginosa no país, ultrapassa 23, 24, sendo que a gente começou atrasado, né? O ritmo começou muito lento e pela primeira vez esse plantio da soja 24-25 ultrapassou a do ano passado. Ou seja, uma boa notícia, né? Os trabalhos nas regiões médio, norte e noroeste chegaram na semana que passou em 99,23% e 99,11% das suas respectivas áreas de soja. Então, já está quase concluído, se já não, estamos próximos a concluir aí a semeadura da soja 24-25 no estado de Mato Grosso. Daiane? Isso mesmo, Jussan. Como o desenho muito bem pontuou, os equipamentos hoje estão mais modernos, mais rápidos e têm feito com que o plantio se consolidasse com um tempo bem curto. E o que eu vou pedir agora para o desenho é com relação a preços. Os preços a gente sabe que nem sempre a realidade condiz com os valores, né, desenho? Existem muitas especulações que giram em torno do agronegócio. Você deve acompanhar que há pouco tempo atrás falava-se de uma super safra. Porém, a gente conversou com um especialista aqui e ele falava sobre os baixíssimos estoques, né, da safra passada, que nunca houve um estoque tão baixo quanto o que está havendo agora. Desenho, com toda a sua experiência em mercado, você acredita que esse ano podemos aí ter preços próximos aos que a gente via nos últimos anos ou aqueles preços que a gente via em 2022 lá, você acha que vai ser inviável? Como que você classifica essa precificação, esse risco de vender antecipado? Como que você verifica esse mapeamento global? Hoje está estabilizado, já tem um preço aí, um valor desses produtos, e pelos fundamentos que existem aí, ele não vai disparar mais, a não ser que venha uma outra crise climática, né? Mas os valores aí hoje de uma lavoura, da implantação de uma lavoura, está em torno de R$ 5.000, se nós vamos fazer esses valores em real, né? E a produção está pintando aí para o nosso município aqui, em volta, o soja em torno de 110, que está se fazendo negócios aí, em volta de 110, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende o dia que você tem a liquidação. Então, são os valores que é ajustado, não é valores que sobra igual o ano 21, 22,
mas são valores ajustados. Por isso, tem que ter muita atenção naqueles que plantam ou que fazem a lavoura, tanto do soja como do milho. Então, nós temos hoje já negócios com soja, tem empresas já fazendo negócio do milho, então a gente fica bem mais tranquilo, não com um rendimento que nós tínhamos alguns anos atrás, mas também não com umas crises que nós já passamos aí, quando o custo da produção foi maior do que a produção. Os negócios estão andando, tem muitas oportunidades ainda, o mercado não espera ninguém, é nós que temos que correr de atrás. Então, o agricultor profissional aí, ele está muito atento a essa situação, parte dos custos ele já está sendo feito, tem aí as estatísticas aí, que já temos bastante negociado no estado do Mato Grosso, já em torno de quase 50% da safra já está negociada, e dá estabilidade. Nisso aí, se dá estabilidade nesses preços. O milho, talvez não, eu não tenho hoje os números de quanto de milho está negociado para a próxima segunda safra, né? Mas eu acredito que já tem uma boa parte negociada. Desenho, eu vou complementar aqui. Saiu uma notícia de que as demandas domésticas, que é das indústrias brasileiras, mesmo esmagadoras brasileiras, que a demanda estaria bem alta, principalmente em janeiro. Você acredita que nesse período de janeiro vão ter grandes preços, que essa notícia é verídica, que o produtor pode esperar até janeiro, ou há um risco muito alto que os preços, mesmo com essa demanda, tendem a se estabilizar? O melhor preço é agora para quem ainda tem um resto de soja. Geralmente no estado do Paraná, o pessoal guarda muito soja segura muito soja nas cooperativas, coisa. Então, está sendo uma briga de foice aí das empresas para buscar esse produto, porque eles subestimaram os estoques. A Conab não apresentou com certeza quanto tinha. Se subestimou as exportações, se dizia que ia exportar 85 milhões. No final de outubro, nós estávamos com 93 milhões, isso dá muito mais do que era o esperado. Os 86 milhões de exportação era até o final do ano safra, que é 30 de dezembro, né? Então, quando foi 30 de outubro, nós estávamos com mais do que o estimado pela Conab de exportação. Então, esse soja que tem agora para exportar, ele tem que sair de algum lugar. Essas empresas têm que comprar esse soja. E para tirar do produtor, eles estão oferecendo um valor muito além do que é hoje o preço lá na Bolsa de Chicago. O mesmo está acontecendo com o milho. As empresas subestimaram que tinha estoque, porque o ano passado teve estoque. O produtor vendeu mais ou produziu menos nessa última safra. E agora as empresas, para não parar, eles estão pagando bem mais do que é o preço normal, do que é pela Bolsa de Nova York, né? Seu Desenho, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa demanda de preços, negociação, mas eu vou pedir aos dois para segurarem um pouquinho. A gente vai fazer uma breve pausa, um breve intervalo comercial, e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto e outros assuntos aqui no Agrodebate. Não sai daí que a gente volta já. O Agrodebate está de volta, você ligado aí na gente, muito obrigado pela sua companhia. Se está por aqui, não sai, porque ainda tem debate. Já convido meus dois participantes de volta para aqui para esse debate. Seu Desenho, no bloco passado, no bloco anterior, a gente estava falando já sobre preços e etc. Tem uma
tem uma notícia que diz o seguinte: soja, a demanda firme mantém negócios aquecidos. Essa demanda firme é relacionada à safra futura, é? Muito mais pela safra passada, né, que é o resto de safra que as empresas precisam, que é uma demanda do mercado doméstico interno e as exportação. O mercado futuro não está forçando ainda, porque a China não gosta de comprar nessa época, porque se embarca um soja, por exemplo, nessa época, eles têm o problema se o navio vai chegar na época que está congelado os portos. Então, eles não gostam muito de forçar essa compra agora. A China entra depois, entra janeiro, fevereiro, e daí esse produto vai chegar mais na frente lá nos portos quando está aberto. Mas a procura por negócios, as trades que tem aí, todas têm proposta para você comprar produto, tanto soja como milho. Eles têm um negócio, está aberto a negociação, então existe demanda, o produtor nisso aí está bem tranquilo, vai ter quem compra, vai ter quem procura. Se tinha notícia que era excesso de produção no Brasil, não pode ter até uma produção alta de 160 milhões, 166, que é a estimativa da Conab e o USDA, mas o consumo para toda essa produção vai ter, como vai ter para o milho também, que se acredita também, pelas estatísticas, que diminui a área plantada no Mato Grosso, que é o principal produtor de milho, aí 25% do milho produzido no estado, no país, praticamente sai aqui do Mato Grosso. Então, aqui se enxerga o estado com muito carinho e qualquer diminuição de plantio já alerta, né? Então, existe essa preocupação que o estado do Mato Grosso vai ter uma diminuição de plantio do milho. Da soja, não. A soja, praticamente, a área toda do estado, quase 12 milhões de hectares, aí vai ser plantado. Que engraçado, no meu ponto de vista, a demanda por milho ela seria aumentada devido à demanda do biocombustível, né? Desse combustível aí com mais porcentagem de etanol do milho. O senhor não acredita que o milho tem essa tendência de elevação de produção justamente por conta de uma demanda futura, seu desenho? A demanda interna tem uma procura, sim, mas a externa, quando é exportação, os Estados Unidos têm um estoque muito grande. Eles estão com 48 milhões de toneladas, baixou 2 milhões de toneladas agora. Então, praticamente a metade da safra do Brasil. Eles estão com muito milho em estoque. O Brasil tem um consumo aumentado. Se acredita que para o próximo ano chega a 86 milhões de toneladas, com uma produção de 120, talvez se chega nos 120 milhões de toneladas. Sobra muito pouco para exportação. Essas exportações que já foram feitas aqui nesse ano já também ultrapassou aquilo lá que estava sendo previsto. Então, essa diminuição do nosso estoque faz com que as empresas do Brasil aí procuram com mais pressão, né? Hoje, se fosse pelo preço que está, o preço internacional, nós tinha que estar recebendo aí nos portos, o preço porto, né? Em torno de 60, no máximo 60. Hoje o preço porto já está 75, 76 reais aí que estão pagando. No mercado mato-grossense aí, nós chegamos a ter oferta aí até de 60 reais, que há 3, 4 meses atrás nós estávamos vendendo milho a 30, 32 reais. Tá certo. Daiane, vamos trazer um outro assunto à tona, que é um assunto, inclusive, que está bem quente, está bem no auge. Agora, já que começou hoje,
a COP29, né, que é a reunião da ONU, né, que a Conferência das Nações Unidas sobre o clima, né? Então, isso tem que ser debatido, não adianta, isso tem que ser falado. E com a chegada do governo Trump, né, das eleições do presidente Trump, houve-se também até um medo, porque comparado com Kamala Harris, que defendia medo para e alívio para outros, né? Já que com a Kamala Harris ela defendia muito o ambiente, o meio ambiente. Já o Trump não, ele já chega chutando, inclusive tratados que já foram assinados. Na tua opinião aí, como é que o Brasil, como é que o produtor rural enxerga isso tudo? Muito perigoso. Muito perigosa essa situação aí dessa conferência aí, porque vai sobrar para o Brasil muita coisa. É a ideia da esquerda, no papel é uma coisa, quando é na ação é outra. Nós estamos vendo aqui no Brasil a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, ninguém tomou providência, ou pouca providência está sendo tomada, e lá, nessa conferência lá que está sendo feita nos lugares que estamos, né, vai sobrar para o Brasil, uma pressão maior para o Brasil. O Brasil, se tivesse, ou se tem alguém que defenda, vai ter que impor as mesmas regras que nós temos aqui no Brasil para esses outros países, né? Aí sim nós ficamos em paridade com eles. Mas isso aí não vai acontecer, vai ser pressão para cima do Brasil, muita pressão. Daiane? Como o desenho pontuou, eles fazem um planejamento e muitas vezes eles não seguem, né, desenho. E daí o que eles fazem é cobrar a gente para que seja feito e para que seja incluído ações que eles mesmos não fazem. E essa questão da demanda climática, teve até uma fala do Lula admitindo que o agronegócio está sustentável e está preservando, ambientalista, inclusive, ele falou. Mas essa fala dele está atrasada, né, desenho? Porque o agronegócio sempre foi ambientalista, sempre foi um conservador e um preservador do meio ambiente. E o que acontece? Esses países, eles têm um nível muito mais alto de poluição, contribuem para o efeito estufa, e eles pegam e, como se, eu vou falar de uma forma popular, jogam a culpa no Brasil, sendo que não é o Brasil quem está fazendo, né, todas essas poluições e essas formas que eles nos rotulam. Essa COP29 começa hoje, inclusive, e o presidente do Brasil não vai participar dela. Ele vai mandar o vice-presidente, e ela tem a intenção de ser um financiador também, de reter verbas de países mais desenvolvidos para aplicar em países em desenvolvimento, menos desenvolvidos, né, em ações que justifiquem, né, ações que sejam ambientais e que reduzam o efeito estufa. Ou seja, eles vão financiar, ou em tese deveriam financiar, para que países não se desenvolvam e eles continuem poluindo, né? E o que eles vão fazer? Vão colocar na nossa conta muitas vezes, né? Vão colocar que aqui tem que ter critérios, aqui tem que ter mais critérios, porque aqui já tem muito critério, né? Convenhamos que a gente sempre teve uma legislação muito restrita com relação ao meio ambiente. Então, aqui no Brasil, tudo é muito bem cuidado. A gente não é contra o pessoal que quer preservar, que quer cuidar. Muito pelo contrário, a gente já faz isso. A gente só não quer que sejam invertidos os papéis, né? Porque as falácias são sempre que o agronegócio é quem polui, é quem degrada, é quem faz desmache, e é muito pelo contrário. Quem está cuidando, quem está preservando é o agronegócio.
E quando eles vêm com essas pautas, né, de falar, vamos reduzir, eles sempre colocam na conta daquele que já está fazendo. E esses financiamentos que eles estão buscando na COP29, ainda existem muitas incertezas, né? Porque os países, além de não contribuírem com o meio ambiente, né, com o efeito estufa, porque eles não querem reduzir a emissão de gases. Porque o que significa isso? Frear a economia deles. Então, o que a gente faz, né, nesse caso? A gente coloca na conta dos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é muito mais fácil, né, você frear ali, dar algum incentivinho ali e vir com uma lição ambientalista. A gente sabe que aqui a gente já tem feito o dever de casa e é feito muito bem feito. Até, inclusive, o agronegócio brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo, que tem muita reserva natural, né? Os agricultores, eles preservam as reservas deles. E, inclusive, o Donald Trump, ele não faz parte, né, desses acordos. Ele saiu do último acordo de Londres. E engraçado, né? Londres é um dos que mais desmatou, que menos tem reservas naturais e é o que faz os acordos com mais restrições ambientais. Queria que você comentasse um pouquinho aí pra gente, Desenho, o que você acha dessa COP e desses movimentos que eles fazem e, como você muito bem pontuou, e quem paga a conta somos nós. Deixa a gente numa situação de insegurança, alguma coisa que pressiona, que não, a gente não sabe até onde que vai isso. Eles usam algum casos no Brasil que existe, né? Olha esse caso aí desse rapaz do Pantanal aí que queimou aí com um produto químico 100 mil hectares, um negócio assim, né? O cara não é agricultor, o cara é dono de uma empresa de transporte, aí foi e não sabe o que é isso. Então, o agricultor nato, ele conserva, ele tem que conservar, porque senão ele não produz nessa área dele. Ele tem que ter essas áreas. O Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de grãos, um estado maior produtor de grãos praticamente do mundo, por estado, né? Tem uma área preservada muito maior do que a média que está tendo aí, tem 60% preservado e produz uma quantidade que 3, 4 países conseguem produzir mais que isso. E nós temos preservado, tem preservado os matos, tem preservado os rios, nossos rios estão aí rodando, não tem erosão, não tem desperdício de área, não temos deserto, não está se formando deserto, porque o agricultor ele faz o serviço certo na lavoura dele. Ele tem que produzir e para produzir ele tem que preservar. Desenho. Pode seguir, Daiane, pode seguir. Teve uma fala do Lula, não sei se você acompanhou, que ele falou que a bancada ruralista está ficando mais sustentável e ambientalista. Chega a ser meio engraçado, né? Parece que é um pouco de falta de conhecimento ou ele está tentando cativar a bancada ruralista para algum intuito, né? Porque eu acredito que, como você mesmo falou, o agricultor nato mesmo, quem é agricultor, ele preserva, porque é o negócio dele, não é mesmo? Antes do desenho, desculpa te interromper, eu só vou complementar a informação. Ele disse que não é mais visto, né, como um inimigo na bancada ruralista, disse que o agronegócio nunca recebeu tanto dinheiro quanto no governo dele, né? Entre outras falas, que ele fala que vocês nos ajudaram a chegar onde chegamos, disse ele aos senadores. Estamos aprovando tudo. E eu te interrompi, Desenho, peço mais uma vez desculpa, justamente porque a minha pergunta é a mesma da Daiane. O que achar sobre isso? Como que o produtor rural vê essa postura? É uma tentativa de
do presidente de se aproximar de quem ele estava tão longe? É engraçada, né, essa pergunta. Mas antes da tua resposta, a gente vai para mais um intervalo comercial, bem rapidinho, e a gente volta já já com a resposta do Desenho sobre a opinião dele sobre essa fala aí do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouquinho a gente volta já. O Agrodebate está de volta e agora vamos à resposta da pergunta de $1 milhão. Será que é tudo isso? É. Daiane, chega aqui conosco e eu vou pedir para você refazer a pergunta. Você já tinha feito a pergunta e eu te interrompi, mas é que eu já estava com o gancho na minha cabeça aqui para eu fazer o intervalo. Mas agora sim, fica à vontade, minha amiga. Repita a tua pergunta para quem não estava conosco e chega agora aí, o espaço é teu. Bem, Jussan e Desenho, eu tinha feito uma pergunta para o Desenho referente a uma fala do presidente da República, né? A gente sabe que o presidente ele teve todo esse contragosto com o agronegócio, né? E, inclusive, sobre a sua fala, Jussan, a gente sabe que esse ano foi o ano que mais demorou-se para eles decidirem sobre o plano de financiamentos, né, os planos para produtores rurais, e a fala dele veio que nunca houve tanto dinheiro. Parece até meio equivocada essa fala dele, né? Porque os financiamentos a gente sabe que foram reduzidos e ainda foram tardios. E agora ele vê que a bancada ruralista ela está mais ambientalista e sustentável. Eu queria perguntar para o seu Desenho, como produtor, como que ele vê essa fala dele, do nosso presidente. Nós conhecemos a maneira do presidente falar em números e que nem sempre é verdade, e nós conhecemos quanto dinheiro teve para a agricultura nesse último ano. Pelos números que foi apresentado, realmente é muito mais dinheiro do que os outros anos. Agora, não chegou na ponta, não tem dinheiro na ponta. Então, isso aí não é verdade que está disponibilizado. Essa aproximação com os deputados, com o pessoal do agro, segundo informações, temos dúvida disso aí, que é uma aproximação porque o governo precisa de dinheiro, precisa arrecadar. E tem a Lei Candir. Lei Candir não cobra o juro da exportação. Então, eles querem tirar isso. Para isso, precisa passar no Congresso. Precisa a bancada rural aprovar. E ele vai ter que fazer muito mimo aí para esse pessoal aí, para ver se consegue dobrar. Claro que não é só na palavra. Nós subimos a maneira como eles agem nessa situação, e se jogar pesado, a gente não confia nos nossos políticos. Em muitos não, né? Tem muitos políticos bons lá, mas conforme a conversa. Então, eles levam esses 12% ou 18%, que a Lei Candir liberou, né? E isso aí vai dar um volume para eles, aquilo lá que eles estão precisando para continuar aprontando, fazendo os interesses deles, né? Então, essa aproximação do presidente com a bancada ruralista tem outros interesses, não é só de bonzinho, não. Eles têm uma preocupação nossa, que vamos ficar atentos para que não se derruba esse imposto. É um decreto que tem que ser aprovado pela Assembleia, pelo Congresso. Então, acredito que não vai acontecer, que não pode acontecer, mas é o que está se especulando. Essas falas polêmicas aí do presidente aconteceram, né, foram exibidas na noite desse domingo no podcast Liberados, que é apresentado pelos senadores Jorge Cajuru, do PSB de Goiás,
e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. E como a Daiane já mencionou, né, uma das falas dele diz assim: eles estão ficando mais sustentáveis e ambientalistas, os produtores rurais. Como, no meu ponto de vista, ele pega como se fosse graças a ele, né? Como se fosse algo dele. Mas a gente até já mencionou recentemente aqui dentro do Agrodebate, em conversas aqui, que impressiona, na verdade, e não que o produtor rural não queira, né, ser ambientalista, preservar, para que as pessoas não nos entendam errado, mas boa parte da pressão ela é externa, né, Dezen? E aí parece que o presidente, de uma maneira, está querendo pegar esse benefício para ele, como se, opa, agora nós somos amigos, vocês... E parece que é mérito dele, né? É, é uma enganação que existe no mundo todo. Você fala uma coisa, você faz outra, né? Os maiores importadores de madeira da Amazônia não é o brasileiro, é lá da Europa. Continua sendo exportada madeira de área de preservação, áreas particulares, e eles compram. Claro que o país que está comprando lá sabe de onde que está vindo essa madeira, mas não estão interessados em mostrar no papel ou na fala, e junto o presidente ajuda a fazer isso, enquanto isso vai passando. Daiane? Realmente, Jussan, voltando um pouco atrás da aprovação do decreto da Lei Candir, perguntar para o Dezen também, aproveitar sobre o reflexo que teria nas exportações. O produtor rural, normalmente, ele vai, num caso de perder esse benefício fiscal, né, ele vai ter preços mais baixos. Com certeza, se vierem não conseguir esse benefício para exportação, Dezen? Sim, sai de alguém, sai, e vai ser do produtor. O produtor hoje, claro, tem uma estabilidade nesses preços, mas o agricultor tirando 10% daquilo lá que investiu numa safra, já está satisfeito. Imagina você pegar, colocar os 12% ou 18% que eles falam, é o que fizeram na Argentina, né? Acabaram com a Argentina, com os produtores da Argentina, as retenções, né? Aqui é a Lei Candir que está segurando isso aí, que é um soja que vai para lá, favorece as exportações, traz divisas para o Brasil e mantém o produtor trabalhando, produzindo, criando empregos, não só na área rural como nas cidades, porque a maioria das coisas sai da cidade, que vem para a área rural. Ele é produzido na cidade, as indústrias, as tecnologias, todos os estudos, é tudo que sai da cidade. Então, nós vamos estar matando toda essa cadeia toda por causa de um imposto que é duplado, né? Porque paga imposto para produzir e tem que pagar imposto para você exportar. Então, é uma coisa que vai prejudicar muito o produtor. Produtor que já está aí pagando arrendamento, pagando produção, os produtos para plantar, e não está sobrando 10%, você tira essa parte dessa Lei Candir, que essa Lei Candir protege, aí é uma grande parte, aí sim é uma quebradeira geral, né? Principalmente essas áreas, esses produtores de áreas mais distantes, né? Como essas nossas, que tem os portos distantes, que tem um transporte caro, e mais esse imposto que nós vamos pagar pelo valor que está lá no porto, não o valor que está daqui, né? Do nosso produto. Conversamos com Dirceu Dezen, que é produtor rural e também presidente de sindicato rural na cidade de Itapurá, no estado de Mato Grosso, o celeiro do agronegócio.
Desenho, obrigado aí por ter aceitado nosso convite, esclarecido essas dúvidas, dado a tua opinião, participado aqui do Agrodebate. Esperamos tê-lo em outra oportunidade por aqui. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Valeu, um abraço. Daiane, foram assuntos importantíssimos debatidos aqui nessa noite e, inclusive, seguimos aí de olho na COP29, né? Já estou de olho nas notícias que vão saindo já por aqui. O presidente da COP29, vamos ver se eu falo certo aqui, Mukhtar Babayev, disse no discurso de abertura que o mundo está a caminho da ruína, com crise climática. E como você já disse hoje aqui, o evento tem destaque no financiamento, né, dos países. Quem é que vai pagar essa conta? Então a gente continua de olho no estudo e trazendo informação diária aqui no Agrodebate, né? Sim, José. Hoje foi um debate de vários assuntos importantes. E a COP é um assunto muito importante também, porque como o desenho mencionou, ele traz uma agenda que ela tem que ser seguida depois, um planejamento, né? E o Brasil já tem um certo comprometimento em aceitar esses níveis de exigências, né? O que a COP ela tem feito, José? A contribuição de países para a redução de gases de efeito estufa, e eles têm alguns planejamentos para isso. A contribuição dos países trocando, né, sair de energias fósseis para energias renováveis, isso o Brasil já tem feito, e isso não é um prejuízo. Porém, de que forma que isso vai ser feito, né? Qual que vai ser a agenda? A gente tem essa certa preocupação se não vai ser nos impostos algo que vai, às vezes, frear o desenvolvimento, ou se vai ser muito drástico, né? Os financiadores desse projeto deveriam ser os países mais ricos em desenvolvimento. Porém, existe uma certa incerteza se vai haver mesmo um financiamento, porque o financiamento esperado, Jossan, era bem acima do que a realidade que eles estão verificando. Muitos países, inclusive a China, não vai participar, né? O presidente não vai participar. E a gente tem visto que o do Brasil também não vai participar, vai o vice-presidente. Então gerou-se uma certa incerteza. E com relação aos países patrocinadores disso tudo, também a gente não tem uma segurança. Aí o principal objetivo da COP era realmente essa, né, de financiar. Por que financiar, Jussan? Porque para você ter uma redução dos efeitos estufas, para você aplicar essas medidas ambientais, tem um custo muito alto, né? Para você implementar, para você financiar medidas alternativas, né? Energia renovável, tudo isso tem um custo muito alto. E o país que já está com dificuldades econômicas, muitas vezes, como que vai investir tão alto, né? Para conseguir chegar nesses níveis que eles estão pedindo e querem alcançar. Então essa que é a dificuldade, e eu acredito que seja um contrassenso, inclusive, da COP de agora, que inicia hoje, né, e vai até quase o final do mês. E no ano que vem, quem vai sediar a COP30 será o Brasil, vai ser realizada aqui no Brasil. E assuntos que não conseguirem serem, já que a COP29 ela vai até o dia 22 de novembro, os assuntos que não conseguirem ser concluídos, eles devem ser concluídos, ou pelo menos, né, o debate deve continuar no ano que vem aqui no Brasil. Então, espera-se também, né, é uma demanda que é importante para todos nós. Já foi falada até pelo presidente da COP29, que eu acabei de mencionar, o Mukhtar Babayev. Ele ainda disse assim, estamos a caminho da ruína e não se trata de problemas futuros, a mudança climática já está aqui, precisamos muito mais de todos vocês, que você as veja ou não, as pessoas estão sofrendo nas sombras, elas estão morrendo no escuro, já disse ele. Então a gente continua acompanhando essas falas e esse debate e trazendo sempre por aqui, né, Daiane?
Agradeço a sua participação. Amanhã voltamos no mesmo horário. Sim, José, até amanhã. Tenha uma boa noite a todos. Eu ia complementar só falando da COP. Nós temos uma preocupação que, né, a gente tenha um rigor maior com os países em desenvolvimento, né, e que não freie a economia de todos, mas que essa agenda seja seguida por todos os países que estejam comprometidos com a parte ambiental, né, com a diminuição dos gases de efeito estufa. Isso é um problema, com certeza, e é relevante para todo mundo. Eu agradeço, então, obrigado. Jussan. Pode seguir. Tenha uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, minha amiga. Até amanhã. Você que acompanhou o Agrodebate até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem muito mais. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para você.